Shabbat Shalom, hoje sábado 10 de março de 2018, nós temos hoje dois estudos. Em certas ocasiões ocorre a junção de duas porções da Torá, que são lidas conjuntamente no mesmo sábado. Recebe o nome, essa junção de duas Torás, elas recebem o nome de Mehubarot, que significa amarras ou juntas. Então hoje nós iremos apresentar as duas, que estão apresentadas para hoje, na Torá, que é Vayakel, e a outra Pikudei. Se você puder ouvir as duas, sei que será muito abençoado por isso. Se ouvir uma, será abençoado também, eu creio. Amém? A primeira é Vayakel, que significa e ajuntou. As leituras bíblicas são Êxodo 35, 1 a 38, 20, 1 Reis 7, de 13 a 26, depois do 40 ao 50, e 2 aos Coríntios, capítulo 9, do versículos 6 e 10. O estudo desta semana é igual a Terumá, semanas atrás. Alguns detalhes foram acrescentados e entenderemos o porquê e veremos sua importância. Dois assuntos marcam esse estudo semanal, são eles, o sábado e a construção da tenda do testemunho. Êxodo 35, de 1 a 10, diz assim: Então Moisés convocou, que significa e ajuntou, toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Essas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será por repouso ao Senhor. Todo aquele que nele fizer qualquer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomais do que tendes uma oferta para o Senhor. Cada um cujo coração é voluntariamente disposto a trará por oferta alçada ao Senhor ouro, prata e cobre, como também azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras e pelos de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, madeira de acácia, e azeite para a luminária, e especiarias para o azeite da unção e para o incenso aromático, e pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E venham todos os sábios de coração entre vós, e façam tudo o que o Senhor tem mandado. Não irei falar a respeito do Shabat, quase um mistério, dada a importância que as Escrituras apresentam a respeito dele e o seu real significado. Creio que a revelação do Shabat acontecerá gradativamente. Com a chegada dos últimos dias, o próprio Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, estará trazendo aos corações que buscam com sinceridade o entendimento e a maneira como o Shabat deve ser observado. Hoje encontramos em todos os segmentos, tanto na igreja como nos judeus messiânicos, opiniões diferentes. Alguns dizem que todos devem guardar o Shabat, outros alegam que somente os judeus devem fazê-lo, outros dizem que é para todos. Enfim, como deve ser observado o Shabat? Creio que, por enquanto, isto é uma questão de foro íntimo. Discussões não levarão a um bom resultado neste momento. O bom senso diz que cada um deve andar na luz que alcançou, sem criticar o irmão que pensa e age diferente com relação a esse assunto. Romanos 14, 5 e 6, Paulo já fala a respeito disso. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Ainda, Filipenses 3,14. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que alcançamos. Depois de feitas estas considerações sobre o sábado, falaremos sobre o tabernáculo. Êxodo 35, 20 a 22.
Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés, e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Alegra-nos fazer esta leitura e verificar o grande entusiasmo e alegria do povo em ofertar para a construção da tenda da presença. Na realidade, o que ocorre é que a chamada de Moisés, ajuntamento, é similar à passagem de Êxodo 32, em que o povo, em rebeldia, pede um Deus. Arão, envolvido pela dissimulação, ajunta-os e pede ofertas para a confecção do bezerro de ouro. As passagens são similares, os objetivos completamente diferentes. O povo tem oportunidade de fazer um resgate, pagar na mesma moeda. Sempre ensinamos que o arrependimento verdadeiro tem a ver com reparar os danos causados, não vingança, mas resgate. A alegria do perdão, o preço e a dor da terrível disciplina fez o povo reconhecer a santidade do Senhor. Trouxeram o melhor e em grande quantidade, fazendo com que Moisés ordenasse que não deveriam trazer mais. Cada oferta foi santificada, remida. O tabernáculo seria o lugar da presença da glória Shekinah, do Deus eterno com seus filhos. Este estudo nos faz refletir sobre a maneira em que o crente deve proceder. Nossa origem pode até ser religiosa, mas sem a experiência do novo nascimento. Estávamos perdidos e éramos por natureza filhos da ira, mas a graça eterna nos alcançou, nos levando à família de Deus. Quantos bens e valores foram oferecidos no passado às trevas? Coisas sem valor, vícios, jogos, prostituição, bebedices, glutonarias, etc. Eram ajuntamentos para pior e não para melhor. 1 Coríntios 11:17 diz: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Hoje o povo de Deus tem o privilégio de cooperar com sua obra. Esta depende também do esforço e da voluntariedade dos filhos de Deus. Às vezes, a obra do Senhor fica estagnada pelo fato de não se querer entregar a melhor oferta que nos foi pedida por Deus. Hoje, não é mais a construção do tabernáculo ou do templo, mas a obra do Senhor continua dependendo da fidelidade dos seus consagrados. A motivação correta e o amor a Jesus Cristo nos farão também entregar nossas ofertas e nossas vidas próprias com muita alegria e entusiasmo. No texto separado de 1 Reis 7, de 13 a 26 e de 40 a 50, nesta passagem, relata a construção do templo. Os mesmos princípios foram aplicados e desenvolvidos para a execução da casa do Senhor. O povo, nesse período, também contribuiu com toda alegria e motivação pelo fato de compreender o valor da obra do eterno Deus. O rei Davi, quando preparava materiais e recursos para que seu filho Salomão pudesse levar a cabo este gigantesco empreendimento, fez um apelo ao povo, dando ele o próprio exemplo de entrega, e foi atendido de maneira surpreendente, como podemos ver no texto que está em 1 Crônicas 29:9. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi também encheu-se de alegria. Ainda em 1 Crônicas 29:17 e 18, dentro da oração de Davi, ele diz: Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e te agradas com integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração, e agora vi com alegria, com quanta disposição o teu povo que aqui está tem contribuído. Ó Senhor Deus de nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó, conserva para sempre este desejo no coração do teu povo e mantém o coração deles leal a ti.
quando fazemos a leitura completa desta passagem e meditamos profundamente em seu conteúdo, nossos corações se enchem de gozo e alegria. Esta é a vontade de Deus e o seu propósito para seu povo. Queremos a bênção, precisamos saber como achá-la. Em 2 Coríntios 9, de 6 a 10, Paulo nos fala o seguinte: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aqui Paulo apresenta princípios eternos que são imutáveis. Já falamos isso em outros estudos anteriores. É a lei da semeadura e da colheita. Esta lei é implacável. O homem planta o que achar melhor, o homem planta o que quer, mas é obrigado a colher o que plantou. Muitas pessoas sofrem suas vidas financeiras, econômicas e emocionais por não compreender este princípio bíblico tão sério. A realidade é que muitos crentes não conhecem nada a respeito da justiça de Deus. Provavelmente é um dos assuntos mais negligenciados pela igreja e é um dos principais aos olhos de Deus. Tzedakah, a justiça de Deus. Quando estudamos as Escrituras Sagradas, encontramos em ambas as alianças o cuidado de Deus com relação à justiça. A igreja foi deixada por Jesus Cristo para viver uma vida de reconciliação, amor e socorro mútuo, em que o mundo poderia ver como funciona a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 20 e 21, portanto somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Atos 20, 44 e 45 diz assim: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. As passagens lidas nos mostram como deve ser a vida de comunhão e relacionamento da Igreja de Jesus Cristo. Amor, partilhar, dar, apoiar, ajudar. Este é o modo de vida do povo de Deus. Vai Aquel e ajuntou. Deus continua ajuntando o seu povo, trazendo a um nível maior de relacionamento e comunhão. Isto é ser igreja. Estamos orando e conclamando por avivamento. Portanto, chegou a hora de uma entrega total de vida, bens e valores ao nosso Mestre. Apresentemo-nos com alegria, buscando de todo o nosso coração. Esse deve ser o grande ideal de cada um de nós. Terminamos aqui o primeiro estudo do dia de hoje. Shabbat Shalom. E se você estiver animado, vamos para o segundo agora.